Se você está passando pelo seu despertar de consciência, ou como é conhecido, o despertar espiritual, provavelmente você vem sentindo vontade de se desconectar de algumas coisas que antes faziam sentido para você. Você tem sentido a vontade de cortar alguns vínculos. E esse caminho do despertar espiritual, você sente muita vontade de ficar sozinho, de buscar se entender. Você tem sentimentos e um misto de sensações, de questionamentos que antes você nunca tinha feito. Então é realmente um caminho muito desafiador. Quando eu entrei no caminho do autoconhecimento, da autodescoberta e do despertar, eu sentia muita confusão mental, eu tinha muita insegurança dentro de mim, porque ao mesmo tempo eu queria que aquilo tudo acabasse e ao mesmo tempo eu queria cada vez mais descobrir mais, saber mais sobre mim, porque à medida que eu ia abrindo as cortinas, que eu ia me enxergando um pouco mais, enxergando as minhas sombras, enxergando a minha luz, eu ia me conhecendo e ia percebendo como que a minha sombra, como que a minha luz se manifestava nos relacionamentos, se manifestava nas áreas da minha vida. E naquela fase que eu comecei o meu despertar espiritual, eu estava passando por um momento de muita confusão na minha vida. Porque eu estava passando por uma crise de identidade, término de relacionamento, crise profissional e veio a pandemia. Então comecei a me questionar, até porque precisava ficar dentro de casa e muitas coisas que eu costumava fazer, eu fui tirando da minha vida, algumas foram acontecendo naturalmente. Essa desconexão foi acontecendo naturalmente e outras foram por escolha mesmo. Porque entre me escolher e escolher o meu processo de autoconhecimento e escolher manter todas aquelas conexões na minha vida, eu precisei me escolher. Eu precisei fortalecer minha autoestima, a minha capacidade de dizer não, precisei me tornar menos agradadora, porque quando você está passando pelo seu processo do despertar, as pessoas estavam acostumadas com uma versão sua e de repente você começa a mudar. Você começa a querer colocar limites. Você começa a não querer mais se conectar com o que não faz mais sentido para você, para sua alma. Você começa a querer alinhar as suas escolhas com o seu processo de autoconhecimento. E é natural que portas novas se abram, assim como portas que não fazem mais sentido também comecem a se fechar na sua vida. E para continuar, a pessoa precisa se escolher, precisa se priorizar. E é aí que vem aquele misto de culpa. Será que eu devo continuar? Será que eu não devo continuar? Qual será a impressão que eu estou passando para as pessoas? Será que as pessoas estão achando que eu estou enlouquecendo, que eu estou me escondendo? E tudo isso faz parte do processo do despertar, dessa transição que uma pessoa está fazendo daquela versão antiga, a qual todos estavam acostumados, para essa versão, eu não chamo de versão nova, mas para a sua versão verdadeira, conectada com a sua essência, conectada com quem verdadeiramente você veio para ser. E a culpa, a ansiedade que muitas vezes também aparece, a incerteza, tudo isso acontece porque a nossa mente estava programada para funcionar de uma forma durante toda a nossa vida e de repente temos que desconstruir tudo aquilo que acreditávamos sobre nós mesmas e sobre como é a vida, como a vida funciona, como os relacionamentos funcionam, como uma vida realmente saudável funciona. Toda a nossa programação de crenças que acreditávamos sobre nós mesmos e sobre a vida começa a ser reprogramada, começa a ser revirada de ponta cabeça, começa a ser revirada pelo avesso. Na verdade, você começa a se sentir revirado pelo avesso. E se você está assistindo esse vídeo até agora é porque está passando pelo seu processo do despertar. E eu falo que o que realmente importa, em meio a tudo isso, em todo esse rebuliço que começa a acontecer na nossa vida quando começamos a despertar, o que realmente importa é estarmos abertos diariamente para os aprendizados, as experiências, porque o que eu mais percebi depois que comecei o meu processo do despertar foi que o meu nível de consciência em relação à percepção que eu tinha ao me relacionar com as pessoas, com a minha família, com a minha irmã, com a minha mãe, com o meu pai, o meu nível de consciência foi mudando e eu fui percebendo cada vez mais os aprendizados que eu tinha com aquelas relações, com os desafios, as experiências diárias que eu ia vivenciando. É claro que muita coisa ficou para trás,
precisei abrir mão de muita coisa na minha vida e ainda faço isso diariamente, porque são pequenas escolhas diárias, mas o que realmente importa nesse processo do despertar é estarmos abertos para os aprendizados que a vida vem nos trazendo, para aquilo que nos traz evolução enquanto pessoas, enquanto seres humanos vivendo essa experiência na Terra e quanto espíritos vivendo experiências que nos trazem evolução. E se você gostou desse vídeo, se você se identificou com o que eu falei, se você está passando pelo teu processo do despertar, curte esse vídeo para que outras pessoas que, assim como você, estão passando pelo processo do despertar, tenham acesso a esse conteúdo.